Ele vem de uma família tradicional na política amazonense. Foi o sétimo mais votado entre os 24 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. Teve 44.520 votos. Desse total, 38.527 vieram do interior, onde liderou a votação em 8 municípios, entre eles Borba, Carauari e Itapiranga. O nosso convidado de hoje é médico urologista e foi candidato a vice-prefeito de Manaus em 2020 na chapa de Ricardo Nicolau. Aqui ao meu lado está o doutor Jorge Lins, do União Brasil, deputado estadual eleito agora. Seja bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Obrigado, Caio, pela oportunidade, obrigado ao portal Real Time 1. Eu quero aqui na oportunidade cumprimentar todos que estão nos acompanhando e dizer que é uma honra poder estar aqui com você, você que é um expoente da comunicação do nosso estado, e vai ser um prazer poder discutir alguns assuntos que são importantes e, claro, falar daquela que é uma das minhas paixões, que é a política. É isso, que bom. E tá no sangue, né? Vamos isso aí. Ano que vem, os líderes do Centrão, como Arthur Lira, já anunciaram que vão priorizar a reforma administrativa. O senhor acha que é o momento adequado e oportuno para a Assembleia Legislativa do Amazonas também encarar uma reforma como essa? Ou pelo menos começar a discutir? Olha, a minha visão, veja, tudo que acontece no Estado acontece à semelhança do que acontece na Câmara Federal, no caso a Assembleia, né? Então a gente reproduz muitas vezes o que é feito, pelo menos isso é o que eu tenho acompanhado ao longo, temas, né? Exatamente, ao longo de toda a vida pública do meu pai. Então o que acontece, o que é determinado a nível nacional, ali Congresso Nacional, é aplicado também aqui na conjuntura estadual. Eu acho que é importante sim a gente discutir essas questões. A reforma administrativa é uma pauta, na minha opinião, importante, porque esse enxugamento da máquina que vai ocorrer através da reforma administrativa é uma forma de você otimizar os gastos públicos e destinar esses gastos públicos para aquilo que realmente é necessário, que é para ajudar o povo, a população brasileira. Portanto, eu acho que é bem oportuno a gente discutir a questão da reforma administrativa, diminuir o número de secretarias, enxugar a máquina pública, os gastos públicos, para que a gente possa realmente ter condições de ajudar mais a saúde, a educação e os demais setores da sociedade. Essa fala do senhor é importante porque vai pertencer à maior bancada da Assembleia, que é a do União Brasil. E a força que essa bancada vai ter reflete até numa relação com o Executivo. E aí eu falo de projetos que, como o senhor menciona, reduzir secretarias, perceber que se tem algum gasto por fora, eu digo, a mais que pode ser enxugado, que pode ter uma medida austera ali, é o momento de talvez criar um projeto para enxugar melhor essa máquina. O senhor entende como isso, que a bancada tem esse dever? Eu acredito que, eu entendo, Caio, que tudo é uma questão de você dialogar com os colegas, tudo é uma questão de você discutir aquilo que seja melhor para o Amazonas. Nós, enquanto políticos, eu agora como deputado eleito, eu tenho um pensamento, a percepção de que a política, ela traz uma responsabilidade muito grande para aqueles que estão dentro dela. E, naturalmente, a ponta sempre vai ser o povo do Amazonas, vai ser a população. Portanto, nós precisamos trabalhar e discutir, um caso especificamente que a gente está conversando sobre a reforma administrativo, enxugamento da máquina. Por quê? Porque se sobra mais dinheiro, isso para que a população possa entender numa linguagem mais acessível, se sobra mais dinheiro, a gente consegue investir mais em saúde, a gente consegue investir mais em educação. Portanto, eu entendo que todas as pautas em que você, naturalmente, o reflexo delas vai ser melhorar a vida do povo, é natural que seja uma questão que merece ser defendida e tenha que ser defendida pelos políticos e aqui, especificamente, os parlamentares. Uma das discussões muito prováveis de ocorrer no próximo ano, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, e ele já mencionou que, se assim ocorrer, ele mantém Paulo Guedes no Ministério da Economia, ocorrerá a privatização de algumas empresas. E aí ele cita sempre Correios, Banco do Brasil, a própria Petrobras. O senhor entende que para o Amazonas a privatização dessas empresas pode gerar algum impacto positivo ou negativo? Olha, eu particularmente tenho um pensamento liberal em relação à economia
E, claro, o ministro Paulo Guedes, ele tem esse alinhamento também até pela ideologia política mesmo da direita, do conservadorismo e também do liberalismo econômico. Eu acho que quando você privatiza, você otimiza os serviços, você melhora os serviços, porque você tem a quebra do monopólio. Por exemplo, vamos falar aqui da Petrobras. A Petrobras é estatal que tem a questão relacionada ao petróleo, a uma commodity, que é o petróleo. E aí você percebe, analisa que, historicamente, nos últimos 18, 20 anos, particularmente no governo PT, para ser mais preciso, os 14 anos que o governo PT esteve à frente da presidência da República, você analisa que a Petrobras sempre foi um antro de corrupção, a questão do lobby. Então, quando você privatiza, você diminui, você minimiza essa questão da corrupção, na minha opinião. A Zona Franca de Manaus veio sofrendo alguns ataques ao longo dos últimos 2 anos por parte do governo federal, mas também de setores locais que concordam com certas medidas econômicas do atual governo. Como o senhor se posiciona diante dessas medidas que foram tomadas? Caio, eu tenho uma visão que eu acho que é importante a gente aproveitar até a oportunidade para esclarecer como é que eu enxergo isso. Eu sou um defensor da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é a nossa principal matriz econômica. Através dela, mais de 500 mil empregos diretos e indiretos são ofertados. Portanto, é uma forma de você manter a nossa economia girando. Então, a Zona Franca ela é imprescindível para o nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso Estado. Toda essa situação que nós enfrentamos, que sirva de alerta. É necessário que nós procuremos, pelo menos agora inicialmente, modelos, matrizes econômicas que possam complementar a Zona Franca e que lá na frente possam se tornar uma alternativa real. Eu já ia perguntar isso. Porque eu entendo dessa forma, não há nenhuma matriz econômica atualmente que possa ser uma alternativa ao modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca é importante, mas é importante que a gente pense em algo que possa inicialmente agora complementar e lá na frente ser uma real alternativa. Nós estamos falando de um estado, nós estamos no coração da Amazônia. Nós precisamos explorar a bioeconomia. Essa marca. Exatamente. Trazer a tecnologia inserida na bioeconomia, a biotecnologia. Nós temos essa vastidão aí, essa imensidão de floresta. Muitas ervas medicinais que podem ser desenvolvidas, investir em pesquisa, para que a gente possa ter essa questão da bioeconomia fazendo fomentada, valer, né? Fomentada, a questão não só relacionada à medicina, mas também dos cosméticos. Você tem o turismo, que precisa ser cada vez mais impulsionado. Nós temos aqui, muitas pessoas vêm de outros estados do Brasil, muitas pessoas vêm de outros países para fazer a prática da pesca esportiva, que é muito forte aqui na nossa região. Você tem também o setor primário, que nós precisamos impulsionar. Hoje a gente analisa o setor primário. Eu que fui eleito, pela grande parte dos meus eleitores serem do interior do Amazonas, a gente sabe que no interior, o que move a economia do interior? Basicamente os bens e serviços, comércio, bens e serviços, o funcionalismo público e o setor primário, que ainda está muito na informalidade, que é aquele agricultor familiar que planta e faz a sua colheita para a sua própria subsistência, mas não vê aquilo muitas vezes. Né? Desculpa? Sem mecanização. Exatamente. Não vê aquilo como uma fonte de comercializar, de receita para ele. Então, eu acho que é importante a gente impulsionar o setor primário. A Assembleia ela também pode contribuir nisso de uma forma, com projetos de lei, por exemplo, voltados à modernização da Zona Franca. A gente sabe que os especialistas em economia, comércio exterior, dizem que a Zona Franca já está atrasada do ponto de vista tecnológico, que a gente já precisaria estar na indústria 4.0. É aí que eu pergunto, o Parlamento Estadual pode dar a sua parcela de contribuição para esse realinhamento das indústrias? Com certeza, o Parlamento Estadual ele está ali para atuar, como eu disse para você inicialmente, para atuar em todas aquelas causas, em todas aquelas pautas que vão melhorar todo o cenário econômico, o cenário da oferta de serviços, da questão do enxugamento da máquina, enfim, aí isso inclui essa questão que você está falando da modernização da Zona Franca de Manaus. Cabe discussão, eu acho que é importante a gente entender que é necessário a gente convocar pessoas
que possam abordar esse tema no âmbito técnico, para que a gente possa entender as maneiras, a forma como a gente pode lançar mão de melhorar essa questão, de modernizar, de trazer tecnologia. A tecnologia é importante, a tecnologia ela faz parte hoje do nosso dia a dia. As coisas mudaram, avançaram muito, e a tecnologia é uma forma da gente também até melhorar a oferta dos serviços, melhorar a questão da produção dos produtos de uma forma geral, e de facilitar o trabalho daquelas pessoas que estão ali realmente trabalhando e executando aquele serviço. Portanto, com certeza, eu acho que a Assembleia precisa discutir todas as questões, precisa discutir essa questão da Zona Franca, dos modelos econômicos que podem ser alternativos, discutir sobre outros assuntos. Eu acho que é importante a Assembleia estar envolvida em todas essas questões. Bom, há vários projetos sobre a educação no Amazonas e alguns deles já estão em andamento lá na SEDUC, inclusive o Educa Mais Amazonas, que possui um custo de 440 milhões de reais. O que o senhor acha que a Assembleia pode contribuir com esses projetos que deem certo e produzam resultados, mas resultados reais? Caio, o projeto Educa Mais, do governo estadual, ele é um projeto, eu que tive a oportunidade de ler um pouco a respeito do projeto, eu acredito que tem pelo menos aí uns 3 itens que me chamaram bastante atenção. E com certeza hoje, quando a gente fala da educação dos nossos jovens, essa educação, a forma como a gente vê essa educação, sofreram algumas transformações, algumas mudanças, que na minha opinião são bem positivas. Por exemplo, a questão do empreendedorismo, que é um assunto muito em voga hoje, que, por exemplo, particularmente na minha época de estudante, não se falava muito nisso. Então, é importante hoje, inclusive isso é uma vertente do projeto Educa Mais, de incluir na grade curricular das escolas públicas, do ensino dos nossos jovens, essa questão dessas ciências relacionadas ao empreendedorismo. Ensinar o jovem a empreender, a questão das startups, impulsionar essa questão do empreendedorismo, que eu acho fantástico. E aliado a isso, não está no projeto Educa Mais, mas aí vem como uma sugestão para contribuir para o projeto, e aí entra um contexto da minha atividade parlamentar como deputado estadual, por exemplo, incluir a educação financeira, que eu particularmente não cheguei a ver nos itens que vi lá do projeto Educa Mais, a educação financeira. Hoje se fala muito na questão da educação financeira, por exemplo, muitas pessoas, eu até me assusto com isso, ainda acham que a poupança é um bom investimento. Então, rendendo aquela 70% da Selic, quer dizer. Então é importante a gente incluir isso, orientar os nossos jovens a como usar os recursos, a como usar o seu dinheiro de forma a investir, pensando no futuro, a ter ações que você compra aqui. Exatamente, você investir em mercado financeiro. Então a educação não precisa nem só a questão do mercado financeiro, investir em ações, em renda variável, mas fazer com que o jovem entenda que na renda fixa, como é que ele pode? Existem alternativas muito melhores que a poupança hoje. Nós temos aí o Tesouro Selic, nós temos aí também a questão dos CDBs, Então LCI, LCA, enfim, então tem tanta coisa nessa questão. Fundo imobiliário que hoje os especialistas... Os fundos imobiliários que têm os dividendos. Então, eu acho que a educação financeira é uma pauta importantíssima para que os nossos jovens comecem já ali ingressarem na juventude, depois partindo para a vida adulta, tendo esse conhecimento para poder saberem e otimizarem o uso do seu dinheiro. Isso que você fala é muito interessante porque impacta diretamente nesses resultados que a gente comprova hoje. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio disse recentemente que o brasileiro, 79,3% das famílias brasileiras estão negativadas. Isso é sim uma forma é um problema. Não sabem usar o dinheiro. Exatamente. Exatamente. O brasileiro, infelizmente, ele tem aquela coisa do cartão de crédito, ele se endivida muito, A questão do parcelamento, que é uma coisa que particularmente é inerente ao Brasil. Em outros países você não tem essa questão do parcelamento. Então há uma tendência ao endividamento mesmo, Então eu acho que a educação financeira é uma pauta, na minha opinião, importante nas escolas, o empreendedorismo, que também já é uma vertente do projeto Educa Mais. Tem uma questão no projeto Educa Mais, particularmente, que me chama a atenção. Que quando você fala de política pública para jovem, quais são as principais demandas dos jovens? Esporte, lazer, obviamente. E também a oportunidade para o primeiro emprego.
E o projeto Educa Mais, tendo essa visão, trabalha exatamente uma questão que eu acho que é interessante, que é oportunizar aqueles alunos que estão no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, através de uma parceria com o CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, para que esses alunos façam cursos profissionalizantes. Inclusive, no terceiro ano, os alunos que estão no terceiro ano, o CETAM conseguindo, viabilizando estágios remunerados, quer dizer, então ele antes de formar na escola, ele já está ali ganhando o seu dinheirinho para o seu sustento, ajudando no sustento da família, e aquilo obviamente abre um caminho muito mais facilitado, descortina um caminho para ele poder ingressar no mercado de trabalho. Você acredita que a UEA também pode ter uma parcela de contribuição ainda mais eficiente que já tem, que é um projeto exitoso, do ponto de vista de projetos de lei que a Assembleia, de leis que a Assembleia possa vir a produzir, que o senhor possa apresentar, para que o que seja formado ali de fato, a interiorização, chegue de fato à ponta que a população que necessita é o retorno desse trabalho feito na academia? Com certeza, eu concordo, eu acho que a UEA, primeiro tem alguns pontos que eu acho em relação à Universidade do Estado do Amazonas que são importantes, a UEA. Uma delas, eu acho que o ensino superior, de uma forma geral, ele precisa ser mais interiorizado. Isso é um ponto. Quando a gente percorre o interior do Amazonas, as principais demandas dos jovens, até das lideranças políticas do interior, dos municípios mesmo, os prefeitos, eles querem ter uma sede da UEA lá, para oportunizar os jovens do município de terem seu ensino superior na sua própria cidade, não ter que vir para Manaus ou para municípios vizinhos que tenham uma sede da UEA. Então, acho que isso é um ponto importante relacionado à UEA. Um outro ponto que eu acho que é interessante relacionado à UEA, que nós precisamos, isso até é uma forma essa interiorização da UEA é uma forma de manter o aluno, após formado, lá. É claro. Porque, vamos aqui pensar na medicina. Os alunos que prestam o vestibular para a medicina, na UEA, você tem uma cota da capital e você tem uma cota do interior do Amazonas. No meu entendimento, aqueles que são aprovados pela cota do interior, qual é o racional? Que eles, ao se formarem, que eles voltem para o município de origem para contribuir para a saúde do município. E muitas vezes isso não acontece. E não dá exatamente para a gente criticar esses alunos, porque eles se formam, muitas vezes querem ir para fora, querem investir, querem ainda se especializar, se subespecializar, e aqui muitas vezes eles vislumbram uma oportunidade muito melhor, né? A questão de emprego, de oportunidade de trabalho que sejam mais atrativas para eles, e naturalmente eles acabam não voltando. Mas a gente precisa trabalhar, pelo menos para que esses alunos fiquem, criar uma obrigatoriedade para que eles pelo menos voltem e contribuam, pelo menos para um ano e meio, 2 anos, para a saúde do município, porque toda vez vai ter médico. Então ele passou no vestibular pela UEA, formou, volta, fica 1 ano no município contribuindo, daqui a pouco a outra turma forma, aí ele vem e fica 1 ano, esse aqui vai e segue a vida dele. Como se fosse um estágio até obrigatório ali, né? Exatamente, mas depois de formado. Porque na faculdade tem o estágio que é obrigatório, que vai para os municípios do interior, mas você vai enquanto estudante, tendo um supervisor. Você não tem ainda aquela liberdade de prescrever, de carimbar, de tomar conduta frente aos casos. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir, criar uma alternativa para que os municípios, com base nesses alunos que são aprovados no vestibular através de uma cota que permite a eles ingressarem na universidade de forma diferenciada, eu diria, ter essa obrigatoriedade deles voltarem, pelo menos para contribuir com por um ano, para a saúde do município, porque a gente sabe que a saúde do município precisa de médico. Claro. Eu sei que são projetos ainda que vão vir futuramente para a pauta quando você assumir seu cargo lá na Assembleia, mas tem um fator interessante ultimamente que a Suprema tem realizado encontros para debater sobre o polo naval, que é uma alternativa que tinha sido lá atrás discutida bastante sobre isso aqui pode ser uma medida auxiliar para trazer recursos para a região e tornar o Amazonas não tão dependente da Zona Franca de Manaus, aquilo que conversamos anteriormente. O governo estadual já tem um projeto nesse sentido desde 2011, que parou, está na justiça, por questões ambientais. Você acredita que é possível retomar essa discussão agora, até mesmo criar um novo projeto de lei dentro do parlamento estadual, para que esse assunto volte a ser discutido, para que esse assunto volte a ser o tema do momento diante de tantas ameaças da Zona Franca? É oportuno a gente ter essa discussão.
A gente não sabe o que está reservado para a Zona Franca. Eu sempre tenho dito isso. A Zona Franca hoje é importante, mas até quando? Até quando que a gente vai estar com a Zona Franca salvaguardada? Então é importante a gente começar a trabalhar essas alternativas, pensar em modelos econômicos alternativos. Olha só, o Amazonas sofre com um conflito que é tradicional até entre garimpeiros indígenas, pescadores e fazendeiros. Qual a sua posição sobre isso? O senhor acredita que é possível conciliar essa relação econômica e ambiental? E de que forma? Olha, a minha visão em relação a essa questão, a gente sabe que existe toda uma exploração, a questão do garimpo ilegal. Então, que obviamente eu sou contra. Não tem como você fazer a exploração, por exemplo, de um minério, que é o ouro, e você não fazer isso de forma sustentável. Então a gente precisa discutir, isso é uma coisa que inclusive está em discussão, está em pauta no cenário nacional, a nível de Congresso. A gente tem que entender que muitas dessas explorações, desses minérios, são em terras indígenas, então tem toda essa questão desse conflito com os indígenas também. Eu acho que tudo, Caio, exige e demanda discussão. Eu acho que na vida nós precisamos ter equilíbrio, precisamos entender e avaliar os prós e os contras para que a gente possa chegar num denominador comum, aquilo que possa ser bom para um, possa ser bom para o outro, e assim a gente não ter nenhum conflito. Bom, em julho deste ano, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi aprovado na ALEAN. Ele prevê um orçamento de 26,7 bilhões de reais, o que representa um crescimento no PIB de 2% para 2023. E aí, se a gente pensar em 2024, 2025, a projeção é de 2,5% nesse crescimento. O senhor já, em algum momento, teve acesso a essa LDO? E aí eu lhe pergunto, os projetos de lei que o senhor pretende apresentar agora em 2023, na base de orçamento, de emendas, que o senhor vai ter direito, se encaixam dentro desse orçamento já previsto? Mas com certeza, como você fala que houve aí um aumento do PIB, né, de 2%, ou seja, houve um aumento dessa arrecadação, ou seja, você vai ter um volume de recursos muito maior previstos para o orçamento do ano que vem, que é o ano que efetivamente eu assumirei o meu mandato como deputado estadual. Eu não tenho dúvida que a gente conseguirá sim implementar todos os projetos que eu tenho em mente. A gente sabe que eu, como médico, principalmente médico que percorre o interior, que conhece a realidade da saúde do interior, eu tenho conhecimento de causa e sei que há necessidade de se investir na saúde especializada, na medicina especializada no interior. O povo do interior muitas vezes tem aquele médico generalista, que a gente até brinca no meio da medicina, que é o tudologista. Ele faz de tudo. Mas é importante a gente enxergar que no interior precisa ter médicos especialistas também. Quantos pacientes lá precisam de um oftalmologista, ou de um cardiologista, ou de um especialista igual a minha especialidade, que é a urologia. Então, o meu projeto é de fazer ações itinerantes para fazer não só cirurgias, mas também consultas, atendimentos nessas áreas, nessas especialidades médicas. Então, a interiorização da medicina especializada é uma pauta importante. É claro que o governo hoje ele já começa a entender, inclusive o governo do estado, no ano passado, entendeu que a importância que esses mutirões de cirurgias têm na vida da população do interior. Não à toa, o governo do estado ajudou muito, foi importante nesse processo. E com certeza agora, acredito muito na reeleição do governador Wilson Lima, sou um deputado que serei, se Deus quiser, ele se reelegendo, serei da base aliada dele. Eu acho que tem muitos projetos relacionados à saúde do interior que são importantes. Uma outra ideia que eu tenho, também na área da saúde, a questão de nós termos aqui uma grande casa de apoio do Estado para a população do interior que vem realizar o seu tratamento médico aqui. Hoje, quando o cidadão do interior ou a cidadã do interior, cidadão ou cidadã, tem que vir para Manaus, eles ficam aqui de favor na casa de terceiros. Porque tem prefeitura que não tem casa de apoio e tem prefeitura que tem. Aqueles que não têm a casa de apoio, a prefeitura até dá uma ajuda de custo. Mas uma ajuda de custo que muitas vezes não é o suficiente, porque Manaus é uma cidade cara, é uma cidade grande. Para você se locomover, a logística, né, muitas vezes de onde essa pessoa está até o hospital, isso requer um custo. Então não é fácil. E fora todo o sofrimento que essas pessoas enfrentam,
de estarem ali enfermas, com uma doença, tem toda a situação do contexto social, porque estão longe da família, estão longe de casa, longe da cidade, muitas vezes não estão acostumados com esse lifestyle, com essa forma de viver da capital. Então é muito sofrimento para eles. Então, quando você tem uma casa de apoio do Estado, para que essa pessoa tenha alimento, para que essa pessoa tenha toda uma condição fornecida pelo Estado para que possa se locomover. Então, é um projeto que eu acho que é interessante. Isso se somaria à força que os municípios têm imprimido, pelo menos grande parte deles, de ter essa casa de apoio. Você tendo uma casa de apoio do Estado para ajudar essas pessoas, é dar qualidade de vida, é dar dignidade. Uma outra pauta importante minha, também na saúde, é a saúde da mulher. E isso particularmente, para minha felicidade, e para a felicidade de muitos médicos, particularmente aqueles que atuam na Fundação SECOM, que sabem da realidade das mulheres que têm câncer de colo de útero, é motivo de felicidade para nós que o governo do Estado tenha tomado a iniciativa de, hoje nós temos aí em obras, está em obra, o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero. Por que eu estou falando tanto dessa questão do câncer de colo de útero? Porque é o câncer que mais acomete as mulheres e é o que mais mata as mulheres amazonenses. E é um câncer 100% evitável. Por quê? Porque é um câncer que tem um agente etiológico, vamos assim dizer, que é o HPV. Então você tem como fazer a prevenção. Prevenção primária, vacinação nas escolas, que a gente precisa voltar com esse projeto. Vacinar as crianças nas escolas contra o HPV. Nós temos, e aí quando eu falo voltar com esse projeto, porque o senador Mazis, quando foi governador, implementou a vacinação contra HPV nas escolas, como forma de prevenção. Claro que o reflexo disso a gente vai ver lá no futuro, lá na frente, no longo prazo. Mas é importante ter isso. Prevenção secundária, que é a questão dos preventivos, que aí já entra na nossa discussão a realidade daquelas mulheres que vivem no interior. Porque muitas vezes esses preventivos são coletados e tem que vir para Manaus para serem avaliados. E essa locomoção faz com que o material ali para ser avaliado perca qualidade, né? E precisão, acaba caindo por terra também. Então é importante investir na saúde da mulher. E o governo do Estado, com a criação deste centro, com certeza vai dar um pontapé importante para que a gente possa conter o avanço da doença. Você fazendo prevenção primária, secundária, terciária, que é tirando as lesões pré-cancerígenas, você consegue controlar a doença e mudar essa triste realidade que nós temos. Então, basicamente, são pautas na saúde, como, por exemplo, as ações itinerantes, a medicina especializada chegando no interior, para o povo do interior, a casa de apoio para o povo do interior que vem se tratar em Manaus, sendo, digamos assim, administrada pelo próprio Estado, e tem também a pauta da saúde da mulher. Porque hoje nós temos aqui o Centro Avançado de Prevenção contra o Câncer de Colo de Útero sendo construído em Manaus, mas nós temos que pensar também no interior. Como é que vai funcionar esse fluxo? Será que não é interessante a gente ter policlínicas da mulher no interior do Amazonas para fazer, e não só a questão do câncer de colo de útero, nós estamos no Outubro Rosa, nós temos o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós precisamos pensar na carreta da mulher aqui em Manaus, nós precisamos pensar na carreta do homem, porque nós temos aí o novembro chegando, o Novembro Azul, que fala da saúde masculina, da saúde do homem. Então, ele tem vários projetos que dá para nós desenvolvermos visando essa questão da saúde, tanto do homem quanto da mulher, a saúde da criança também, do idoso, enfim. Tem muita coisa, eu tenho certeza que essa mudança, esse superávit aí, digamos, em relação ao orçamento do ano que vem, com certeza nos oportunizará de fazer com que esses projetos se tornem realidade. Certo. Para finalizar, Ipixuna, Atalaia do Norte e Itamaraty estão entre os 10 piores municípios do Brasil em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que o senhor pode fazer quanto parlamentar? Claro, tem as ações limitadas, a gente não está falando de uma condição executiva aqui, mas para ajudar a diminuir esse impacto, tirar um pouco dessa sombra que está entre esses municípios que são um destaque e um triste destaque a nível Brasil. Veja, Caio, assim, como um parlamentar que foi eleito, um deputado eleito, que foi eleito pela a grande maioria dos votos que eu tive foram do interior, isso naturalmente reflete não só o trabalho político do pai, que ao longo de quase 32 anos sempre foi dedicado ao interior, e por conta disso eu andei pelo interior, inclusive nesses municípios.
os municípios de Pixum, Natalé do Norte e Itamaraty. Mas, de uma forma geral, via de regra, vamos assim dizer, a gente percebe que o interior do Amazonas ainda precisa ter desenvolvimento, precisa ter avanço. E aí eu penso que a questão da educação é importante, investir na educação dos municípios é uma forma de você mudar esse panorama. A questão de otimizar, aumentar os investimentos para os mais variados setores da sociedade, a questão da saúde, você melhorar a saúde, você melhorar a educação, você impulsionar a economia. Então tudo isso é uma forma de você melhorar o índice, o IDH, o índice do IDH, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, tudo isso é uma forma de você melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, eu vejo que não é só uma coisa inerente a esses 3 municípios. Outros municípios, talvez, que não tenham um IDH tão baixo quanto eles, mas que também estão ali muito abaixo da média do que a gente tem a nível nacional, com certeza mostra para a gente, é um reflexo de que é preciso olhar com carinho para o interior do Amazonas. Existem pessoas, existem seres humanos que vivem lá e nós precisamos entender isso e ver isso como uma motivação para continuar investindo, continuar olhando, continuar tendo carinho, tendo sensibilidade. Nós precisamos pensar que o Amazonas precisa avançar como um todo. Manaus é uma cidade grande, uma cidade que tem toda a infraestrutura. Aqui você tem tudo, mas o interior não tem. Então nós precisamos ter parlamentares que se dediquem ao interior e eu não poderei ser diferente. Porque se o meu pai foi ao longo de 32 anos, o meu tio ao longo de 44 anos, 2 parlamentares que sempre cuidaram do interior, eu não haverei de ser diferente, até para retribuir a confiança que o povo do interior teve comigo nas urnas agora no dia 2 de outubro, ao me conferirem aproximadamente 38.500 em alguns 500 e poucos votos. Portanto, é um compromisso que eu tenho, é que eu quero firmar a todos aqueles que estão nos acompanhando do interior. Vocês terão um deputado jovem, um médico, que vai com certeza lutar para que as políticas públicas alcancem e abracem a cada um de vocês. Tá certo. Jorge Lins, deputado estadual eleito pela União Brasil, muito obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1. Prazer fazer esse bate-papo aqui. A porta está aberta para retornar mais vezes. Com certeza, Caio. Eu quero aqui mais uma vez te agradecer. Você que é um expoente da comunicação do nosso estado, a gente percebe que o Real Time 1 é um portal que realmente traz um conteúdo mais técnico, traz um conteúdo voltado para a política, discute a questão econômica. Portanto, vocês estão de parabéns, eu que acompanho e sigo inclusive no Instagram o portal de vocês. Obrigado. Realmente vocês despontam aí na questão da comunicação do nosso estado como um expoente. Portanto, para mim é um privilégio estar aqui com você, sendo aqui nesse bate-papo, eu ia dizer sendo entrevistado, mas eu vou dizer num bate-papo que você me deixou muito à vontade, aqui toda a sua equipe, agradecer a todos que estão aqui envolvidos nos bastidores e com certeza me coloco à disposição para vir mais vezes e a gente vai estar aí sempre lutando para que o Amazonas continue avançando e desenvolvendo, porque esse é um anseio meu, é um anseio seu, é um anseio de todos nós amazonenses. Um abraço a cada um de vocês e eu quero sim ser um deputado estadual que possa verdadeiramente representar não só aqueles que me elegeram, que depositaram o voto das urnas, mas também a todo o povo do Amazonas. Ter um jovem médico que possa ocupar a tribuna da Assembleia e possa lutar com veemência, com força, com vigor, mas acima de tudo, com o coração, com vontade de fazer e de realizar. E com certeza é isso que vocês poderão esperar deste jovem médico. Um abraço e fiquem com Deus e que Deus abençoe a nossa nação e o nosso estado do Amazonas. Perfeito, muito obrigado. E muito obrigado a você, internauta, que nos acompanhou até aqui. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Eu conversei com o deputado estadual eleito Jorge Lins, deputado eleito pelo União Brasil. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.